Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal da nossa Escola Bíblica, Discipulando com a Bíblia. Trazendo hoje nosso resumo da nossa sexta lição, da nossa revista de adulto, da nossa EBD. Nós estamos estudando nesse trimestre os 10 mandamentos, o decálogo, a lei que Deus, através de Moisés, deu para a condução do povo judeu, o povo que havia saído do Egito, os 10 mandamentos, a lei moral, civil, cerimonial, como o povo deveria, a partir de então, se portar, se direcionar, segundo os princípios da palavra de Deus. O 5º mandamento vai tratar a respeito do zelo, da obrigação, da responsabilidade dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Então, nossa sexta lição vem trazer como título, contextualizando este 5º mandamento, honra pai e mãe, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Então, vamos estudar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse tão importante princípio de honra, que é cuidar, zelar, amar, proteger, zelar pelos que nos gerou, nossos pais. Nosso textuário está na carta escrita por Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Nossa verdade aplicada nos diz que a obediência aos pais faz parte de um viver correto e que agrada ao Senhor. E os objetivos da nossa lição, os tópicos que estaremos discorrendo, apresentar a importância da honra no lar e na sociedade, mostrar a honra como alicerce nas relações, listar aspectos importantes acerca da honra. Então, o enfoque é a questão da honra, honrar pais e mães. Quando somos obedientes aos nossos pais, é um princípio que nos encaminha a sermos obedientes ao nosso Pai eterno, a Deus, tá? Então, como temos estudado nas nossas lições anteriores, os primeiros mandamentos, eles tratam da relação entre o homem e seu Deus. Este 5º mandamento, ele trata do filho honrar um pai, honrar a mãe, como promessa de uma vida bem-sucedida e de longevidade, conforme o apóstolo Paulo vem escrever aqui, inspirado pelo Espírito Santo, na carta aos irmãos de Éfeso, capítulo 6, onde manda que os filhos obedeçam, honrem seus pais. Tá? Nosso texto bíblico está em Êxodo capítulo 20, versículo 12, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 7, versículo 10, carta aos Efésios, escrita por Paulo, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morra de morte. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, a gente vê aqui
tanto no Antigo Testamento, quanto nos Evangelhos, no Novo Testamento e nas cartas. Nós vemos em Colossenses, nós vemos em Efésios, nós vemos Pedro também falando a respeito da honra. Honra é um princípio. Filhos que são desobedientes a seus pais trarão sérias consequências ao longo da sua vida nos seus relacionamentos. Tá? Então, vamos estudar a palavra de Deus, jovem, irmão, irmã. Nós que temos pais, nós que somos pais, precisamos aplicar os princípios da palavra de Deus às nossas vidas. Lembrando sempre, a nossa regra de fé, irmãos, irmão e irmã, é a Bíblia. O mundo está esta loucura aí porque tem dado as costas para Deus. Mas a igreja, você é cristão, você fica com a palavra de Deus. A palavra de Deus é nosso manual de regra, de fé, de conduta. Se está na Bíblia, não é por acaso. Se Deus mandou registrar na Bíblia, que é a sua palavra, é porque tem ensinamentos, tem importância para a sua igreja. Seja para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos instruir. Se Deus permitiu estar na Bíblia, tem um significado, tem uma importância. Então, independente das circunstâncias, o princípio é perdoa, honra, para que te prolongue os teus dias na terra, para que tu vá bem na terra. Tem pessoas que não sabem, não entendem porque não prosperam, porque as relações na sua vida são problemáticas, muitas vezes porque não observou isso, não observa. Vive intrigado com os pais, brigando com os pais, sem perdoar os pais por aquilo que eles fizeram, o que fazem. Mas a partir do momento que eu e você temos o conhecimento do que a Bíblia diz, fiquemos com o que a Bíblia diz, esquece. Vamos viver a nossa vida em paz com Deus, com nossos pais. Perdoa e segue tua vida. Mas perdoa, em nome de Jesus, perdoa. Primeiro tópico da nossa lição, a importância da honra no lar, a família e a sociedade. Subtópico aqui da nossa lição, os pais devem receber honra de seus filhos. Bons filhos são sempre presentes para seus pais. Então, o quinto mandamento, estamos estudando hoje, ele vai tratar do princípio de honrar, de honra dos filhos para com seus pais. Neste quinto mandamento, Deus apresenta a importância da família. Por isso que eu te falei, a gente fica com o que a Bíblia diz. O conceito de família que a sociedade defende hoje não é aquele que a Bíblia defende. Então a gente não vai nos adequar a esta ideologia contrária aos princípios da palavra de Deus. Quando a gente fala família, estamos falando de família, o modelo que Deus formou. É homem e mulher, macho e fêmea, né? Monogâmico. Tá? Então, a Bíblia Sagrada é teu manual de regra e de fé, ainda que o mundo inteiro diga que não é. Você é cristão? Logo, se você é cristão, você vai ficar com o que a Bíblia diz. Entende? Então, neste quinto mandamento, Deus apresenta a importância da família e seu plano em preservá-la. O relacionamento entre pais e filhos tem sido o tema de grandes discussões, né, em nossa sociedade, em nosso tempo. E este quinto mandamento vem tratar sobre esse assunto, né, a questão da honra
que é um princípio praticado, né, que precisa ser praticado, né, e pode, de maneira poderosa, transformar o contexto social da nossa sociedade. É o que Paulo vai falar aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 20. Vós, filhos, obedecei a vossos pais em tudo. Por quê? Porque isto é agradável a Deus. A gente sabe que existem situações e situações, contextos e contextos, mas o princípio não muda. Honra, zela, cuida, entende? Pratica o bem, independente do que venha de lá. Lembrei de uma ilustração que possivelmente você possa ter visto já, né, de que uma cobra estava num fogo, pegando fogo ali onde ela estava, e um homem estende a mão, coloca um pedaço de pau, de vara, para salvar a cobra do fogo. Só que no momento que ele estende a mão para salvar a cobra vai e pica a mão dele, morde a mão dele. O que a gente aprende com isso? A natureza da cobra é aquela. A natureza do homem foi salvar. Ou seja, não é porque a natureza do outro é ruim, o comportamento do outro é desprezível, que eu vou me igualar a ele. Não vou mudar minhas convicções do que a palavra de Deus me ensina, porque o outro age de outra maneira. Entende? Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Guarda, né? Guardar o nosso coração. Aprender com a palavra de Deus e aplicar nas nossas relações familiares, sociais. Tá? Então, a família e a sociedade estão intrinsecamente ligadas. Uma sociedade sem família, do jeito que Deus estabeleceu, vira um caos. Fica doente. É o que nós temos visto na nossa sociedade atual. Famílias sendo desestruturadas, desacreditadas, vários tipos de união aí que são denominados de família, mas são verdadeiras aberrações comparado com o que a Bíblia diz, comparado com o que a Bíblia ensina. Aí nós estamos vendo os frutos disso aí, os resultados disso aí. Uma sociedade doente, doentia. Todo dia surge um tipo de ideologia, de orientação, e a sociedade está assim, ó, sem saber para onde vai, sem ter uma certeza, porque fogem da palavra de Deus, procurando certeza onde não tem, porque verdade absoluta é a palavra de Deus, entende? E vira essa sociedade doente. Então, sociedade e família estão intrinsecamente ligadas. Sem famílias estruturadas, o resultado é isso que nós estamos vendo aí. Nações desestruturadas. A maneira mais fácil de desintegrar uma nação é começar pelas famílias, e a maneira com a qual os filhos podem destruir a família é a desobediência a seus pais. Paulo vai dizer aos Efésios capítulo 6, honra teu pai, né, e a mãe. É um mandamento. Então Deus já deu isso lá no Decálogo, lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo. E os apóstolos, Jesus, vem ratificar, vem confirmar com aquilo que Deus estabeleceu. Em Gênesis, Deus está falando, porque o homem deixará pai e mãe, deixará a sua família, a sua casa, e unirá a sua mulher, e se formará uma nova família. Quando Deus diz o homem deixa a casa do pai, deixa a casa da mãe, está dizendo ele está debaixo da autoridade
dos pais. Entende? Então, é dessa forma que a gente tem que viver, a gente tem que aprender a nos relacionar com os nossos pais. Tá? Provérbios, capítulo 22, bem conhecido, versículo 6. O sábio está dizendo: ensina, instrui o teu filho no caminho em que ele deve andar. Ensina, instrui no caminho em que ele deve andar. Então, por que pais devem ser honrados? Por que os pais devem ser honrados pelos filhos? Então, devemos ter em mente que os pais são os representantes de Deus na família. O homem é o cabeça, seguido da mulher. São os representantes de Deus na família. Então, dar honra aos pais não significa apenas uma obrigação, mas dever, né? E deve fazer parte da vida de todo filho que entende o valor de um pai. O profeta Miqueias, ele vai dizer, né? O filho honrará o pai. O filho honrará o pai. Miqueias, capítulo 1, versículo 6. O filho honrará o pai. Por que os pais devem ser honrados pelos filhos? Por que você deve honrar seus pais? Porque é da vontade de Deus que seja assim. Deus estabeleceu assim e Deus não erra. Deus não se equivoca, meu irmão. Deus nunca erra. Então, porque a vontade de Deus é que seja assim, porque alcançaram esse status diante dos filhos, né? Porque antes de existirmos filhos, eles já estavam ali preparando tudo para a nossa chegada. Eles vieram primeiro do que nós. Entende? Porque é nossa responsabilidade como filho reconhecer que não existe na vida alguém mais importante para o filho do que seus pais. Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Entende? Então, honrá-lo, temê-lo, né, obedecer, é como fazer o mesmo em relação a Deus. Filhos que não obedecem aos seus pais estão em desobediência contra Deus. Então existe uma responsabilidade grandiosíssima sobre a vida daqueles que é pai e mãe. Sim, além de serem eles os geradores, pertence a eles também a responsabilidade de produzir um ambiente familiar, né, para os seus filhos, provendo alimentação, provendo segurança, provendo abrigo, investimentos, educação, né, para preparar esses filhos para as labutas da vida. Novamente, a gente sabe que existem situações e situações. Muitos filhos não foram criados com seus pais. Mas isso não quer dizer que não devamos honrar, obedecer e respeitar. Ainda que não tenha um relacionamento próximo, não guarde mágoa, porque você só está fazendo mal para você. Perdoa. Se não pode viver juntos, perdoa e vai viver tua vida. Mas não guarde mágoa em teu coração, porque isso só vai te causar mal. Perdoa e segue tua vida, mas respeita, honra, faz por ele muitas vezes aquilo que ele não fez por você. Este é um princípio bíblico. Eu sei que às vezes é muito duro a gente ouvir a realidade, mas é a verdade que nos liberta. Deus não tem meio termo. Se ele diz honra para que prolongue os teus dias na terra, para que te vá bem, então obedeça e cumpra. Entende? Obedece e cumpre. Sabemos que mesmo sendo cristãos, não existe lares sem problemas perfeitos. Não existe isto. O relacionamento com os nossos pais pode afetar de maneira positiva
ou negativa, a maneira como respondemos às questões, às situações que a vida nos trazem, tá? Biblicamente, este quinto mandamento nos ensina que a melhoria na qualidade de vida necessariamente passa por essa convivência entre pais e filhos. Nosso relacionamento com nossos pais irá afetar todos os demais relacionamentos que tivermos. Geralmente é assim. Geralmente é assim, né? Nosso relacionamento com nossos pais. Geralmente ele vai afetar positivo ou negativamente os nossos relacionamentos que temos. Geralmente é assim. Então repensa tuas ações. Não é melhor perdoar que obter a bênção de Deus sobre a nossa vida, né? Então a gente sabe também, né, devemos entender, né, como bons filhos, conforme a palavra nos ensina, é obrigação honrar, é obrigação obedecer, é obrigação cuidar, né? Mesmo assim, devemos, como bons filhos, amar nossos pais. O amor é o alicerce da honra, do cuidado, da retribuição e principalmente do carinho que merecem receber por serem nossos pais. Novamente, pontuando, a gente sabe que tem pais que deixaram sérias cicatrizes na vida de seus filhos. Foram pais maus, aproveitadores, né, que agiram muito errado com seus filhos. A gente sabe disso. Tem filhos que têm situações dentro deles que eles viveram com os pais que não desejaríamos para ninguém. A gente sabe de cada situação dessa. Mas o que é que a Bíblia ensina? E isto cura, irmão. Jesus cura qualquer ferida, qualquer trauma. Libera o perdão. Já passou. Vive a sua vida. Libera o perdão. Porque Jesus cura. Jesus cura. Não guarde mágoa. Não vai te fazer bem. Não te faz bem. Então, restaura a tua vida. Libera o perdão. E a bênção de Deus, bênçãos que às vezes estão retidas, virão sobre você. Virão sobre a tua vida. Entende? Então não existe pais perfeitos, a gente sabe, assim como não existe filhos que não precisam de melhores ajustes. Bons filhos sempre estarão atentos às necessidades de seus pais e sempre estarão presentes quando estes precisam, quando estes necessitam. Quando estes necessitam. Tá? Novamente, a gente está com a palavra de Deus. Não adianta dizer que é cristão e fazer vista grossa para aquilo que Deus ensina. Se está na Bíblia, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Ou para nos advertir, ou para nos ensinar. Tá? Então, este quinto mandamento nos chama a atenção para a honra. Somos bombardeados nessa sociedade por tristes e estarrecedoras notícias acerca de filhos que se rebelam contra seus pais, contra a figura paterna, a figura materna. Ao contrário à honra, a desonra, o contrário da honra é a desonra, e a desonra coloca os filhos fora do alcance das bênçãos de Deus. Este quinto mandamento, né, porta consigo um destino profético na vida dos filhos. Os filhos que não honrarem seus pais são identificados na Bíblia como pessoas que estão vivendo fora da vontade de Deus. Honra pai e mãe. Paulo vai dizer em Efésios capítulo
capítulo 3, né? No versículo, a partir do 1. Filhos desobedientes a pais e mães, trazendo sobre si raras situações desagradáveis, porque desprezam, ignoram, não estendem a mão. Nós não escolhemos nossos pais. Não temos culpa do que eles fizeram. A culpa não foi nossa, mas nós temos controle sobre nossas decisões. Então vamos mudar nosso comportamento, nossa maneira de agir e de viver. Segundo tópico da nossa lição, honra. A honra está acima de tudo. A honra é uma atitude do coração. A honra é a base das boas relações e o peso da honra. Então a palavra hebraica para honra é kadev, que significa reconhecer o peso de uma pessoa ou de uma autoridade. A gente já estudou lá em Romanos, capítulo 13, os princípios da autoridade, né? Toda autoridade foi constituída por Deus. Então não podemos mudar a realidade da situação em que nascemos, não tivemos influência na escolha de nossos pais, nem podemos alterá-lo para que atenda aos nossos critérios de como devem agir. Não temos controle sobre isso, mas temos controle a partir de agora, né, de como vamos reagir em relação a tudo isto. Embora não possamos escolher nossos pais, nem mudar, né, a atitude que assumimos em relação a eles depende definitivamente de nós. Honra, seja obediente, cuide, zele, faça diferente, plante a paz, plante o bem. Novamente, lembrando da ilustração que eu falei, a natureza da cobra é picar, é morder. Mas não é porque esta é a natureza dela que eu vou me rebaixar ela. Não vou mudar minha natureza de pregar a paz. Não vou mudar minha natureza porque a natureza dela é ruim. Eu fui ajudar e ela me feriu. Esta é a natureza dela. A minha é diferente. A minha é diferente. Tá? Então, a maneira como nos relacionamos com os nossos pais afetará profundamente nosso relacionamento com as pessoas e com Deus. O princípio declarado deste quinto mandamento é uma base sólida para um convívio saudável, harmonioso, seja na escola, seja no trabalho, inclusive em nosso matrimônio, em nosso casamento. Né? A primeira vez que o casamento é mencionado na Bíblia, em Gênesis 2, versículo 24, é descrito como a condição de um homem que deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa. Então, pegando aqui um termo da psicanálise, né? O casamento é como se fosse uma transferência, ou seja, em certo sentido, uma continuação do relacionamento que começou com nossos pais. A gente vai pegar como exemplo. Então, qualquer pessoa que tenha problemas não resolvidos em seus relacionamentos com seus pais, provavelmente isto vai reverberar, né, em seus futuros relacionamentos, casamentos, né? Então a pessoa vai entrar em relacionamento conjugal com sério revés, né? E provavelmente terá problemas em outras áreas das suas vidas também. Então aprende a perdoar. Lembra que o nosso manual é a Bíblia? O nosso manual de regra de fé é a Bíblia? Não é o que o mundo ensina, não, é a Bíblia. Entende, povo de Deus, entende. É a Bíblia. Se a gente fechar a Bíblia
ignorar a Bíblia, estamos desobedecendo a voz do nosso Deus. Deus diz: escuta, povo meu, ouve as minhas palavras e as pratica para o teu bem. Então, é a Bíblia Sagrada nosso manual de regra. Então, se a Bíblia está lá dizendo perdoa, honra, para que se prolongue os teus dias na terra, para que te vá bem, eu vou fazer diferente? Só se eu for louco, né? Então, um relacionamento saudável com nossos pais é a base para bons relacionamentos, paz de espírito e sermos bem-sucedidos em nosso viver. Os filhos precisam obedecer aos pais e nunca os desprezar para não atrair maldição para suas vidas. Provérbios, capítulo 1, versículo 8, o sábio está dizendo, né? Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Ouve e obedece. Entende? Então, se honrar produz bênçãos sobre a vida dos filhos, a desonra certamente trará muitos males sobre esses filhos. Está em Provérbios, capítulo 19, versículo 26. Aqui também na carta de Efésios, né, que nós lemos, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então é um princípio de honra. Rebelar-se contra a autoridade dos pais tem sido algo muito comum em muitos lares em nossa sociedade. Mas a Bíblia traz uma forte alerta para as últimas gerações, para estas gerações, onde os filhos se tornaram problemáticos demais. Paulo vai falar isso na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Filhos desobedientes a pais e mães, atraindo sobre si a falta da bênção de Deus. Então, quando Deus diz para que te prolongue os teus dias na terra, todos os dias a gente vê jovens morrendo. Por quê? Porque não ouviram o conselho dos pais, entrando para o mundo das drogas, da criminalidade, e todos os dias jovens têm suas vidas ceifadas porque não obedeceram aos seus pais, não ouviram os conselhos dos seus pais, estão aí presos na criminalidade e todos os dias morrem milhares de jovens desta forma tão trágica. Por quê? Porque não obedecem aos pais. Pais sofrem, gemem, choram a dor de seus filhos. Por falta de conselho? Muitas vezes não. Muitas vezes não. É a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que a gente semeia, que a gente planta, mais cedo ou mais tarde, se colhe. Entende? Então, Deus considera a desonra aos pais como um dos piores pecados que se possa cometer. O apóstolo Paulo, né, falando aqui aos Colossenses, capítulo 3, né, nosso texto áureo, Efésios, capítulo 6, né, quando menciona o filho desobediente, Paulo relaciona junto com os demais características de pessoas que estão vivendo em desacordo com os mandamentos de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, olha o que Paulo diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Então, Paulo vem discorrendo uma série de características dessas pessoas, né, que não guardam o princípio da palavra de Deus. E aqui estão incluídos aqueles que são desobedientes aos seus pais, né? Então, os deveres dos filhos passam pela obediência, pela honra, pela proteção aos seus pais, principalmente quando estes chegam à idade avançada. O filho tem o dever de cuidar, de zelar.
Quantos idosos estão jogados lá nos lares, nas casas para idosos, nos asilos, e nunca mais os filhos vão lá ver. Isso é uma tristeza, uma dor muito grande para esses pais, que muitas vezes dedicaram suas vidas, na maioria das vezes, dedicaram suas vidas para dar o melhor para seus filhos. Às vezes abdicaram de coisas para si, para cuidar, para dar para os filhos. E estes, quando têm sua liberdade, os pais vão ficando velhos, esquecem. Simplesmente joga lá no asilo porque não tem tempo, não tem paciência para cuidar daqueles que deram as suas vidas por estes filhos. Não se esquecem que um dia também chegarão a esta idade. Não seja ingrato. Não haja como o mundo age. Não haja como o mundo age. Se está na Bíblia, porque tem advertência. É porque Deus honra aqueles que são cuidadosos com os seus pais, né? Aquele que cuida dos seus pais. E o terceiro tópico da nossa lição, lições relevantes acerca da honra aos pais. A obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. A autoridade divina é a base de toda autoridade humana. Cristo Jesus, maior exemplo de sujeição e obediência. Então, como nós já sabemos, né, conforme a Bíblia nos ensina, né, pela palavra do nosso Deus, que Deus honra e abençoa os crentes que guardam este preceito de maneira especial. A promessa tem a ver com as bênçãos de Deus sobre a vida dos filhos e seu cuidado por nós nesta vida. Então, a palavra de Deus vem pontuar que obedecer aos pais é a vontade de Deus, é o certo, é agradável a Deus. É agradável a Deus. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei tudo aos vossos pais. Por quê? Porque isto agrada ao Senhor. Isto agrada a Deus. Isto agrada a Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Olha a advertência, honra, para que se prolongue. Para que se prolongue os teus dias, tá? Então, a rebelião e a desobediência por parte dos filhos produzem efeitos desastrosos no seio da família, na sociedade, em um país em geral. É isso que nós estamos vendo. Um país, pessoas doentes, escravas, famílias desestruturadas, porque falta o princípio de honra, da obediência. Então é isso que nós estamos vendo aí, esta loucura. Infelizmente, muitos cristãos têm se deixado também influenciar por isso. A obediência a este mandamento preserva também a vida das igrejas. Os crentes que não ensinam seus filhos a obedecerem têm pouca chance de seus filhos serem convertidos. E se os filhos não aprendem a obedecer aos pais, pode-se dizer também que eles também não aprenderão a obedecer à palavra de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 3, o apóstolo Paulo vem nos ensinar a respeito do princípio de autoridade. Toda autoridade ela é constituída por Deus. A autoridade divina é a base de toda autoridade humana. Em João, capítulo 19, Pôncio Pilatos pergunta a Jesus, interrogando Jesus, e diz: não sabes que tem autoridade para te soltar ou para te condenar? Aí Jesus olha para ele e diz: nenhuma autoridade você teria, tu terias sobre mim.
que não fosse dado dos céus, do alto. Jesus obedeceu, porque toda autoridade veio do Pai, né? Então as Escrituras revelam que o Senhor Deus, em sua soberania, estabeleceu a família, o governo civil, a igreja. Ela está estabelecida sob o princípio de honra, o princípio de autoridade. Essas instituições foram ordenadas por Deus e colocadas em posição de autoridade para cumprir propósitos específicos, né? Para proteção, bem-estar e bênção dos seres humanos. Então, as pessoas que não aprendem a obedecer aos pais, mais tarde terão problemas com todo tipo de autoridade, tanto com o governo quanto com a igreja, e especialmente com a autoridade, né, do nosso Deus. Então, a gente vive em um mundo cheio de pessoas anarquistas, né, pessoas que não obedecem à autoridade, fazem suas próprias vontades, rebeliões a nível governamental, eclesiástico, familiar. A gente vive esse caos, né, que é a falta de submissão às autoridades constituídas e estabelecida por Deus. E por trás deste caos está, obviamente, a falta de autoridade, de submissão ao senhorio de Cristo. É o que a gente vê aí, o homem se rebelando contra Deus, se declarando autossuficiente, rejeitando qualquer conceito, qualquer verdade sobre um Deus único que estabeleceu, que criou tudo pelo poder da sua palavra e que é soberano. Então, esta falta de honra vem daí, né? A insubmissão, a rebelião contra a paz, obviamente vai reverberar, vai refletir na desobediência aos princípios da palavra de Deus. Então, na descrição que Paulo fala aqui, né, sobre os tempos trabalhosos, aqui na segunda carta a Timóteo, né, capítulo 3, Paulo vai falar sobre tempos trabalhosos. Paulo vai destacar a falta de submissão a qualquer tipo de autoridade. Ele descreve os tais como desobedientes aos pais e como ingratos. Eles têm dívida de gratidão com seus pais, mas mesmo assim não reconhecem. Permanece na sua rebelião. São chamados amantes de si mesmos, né? Gananciosos, vaidosos, e aí vai, né? E nosso Senhor Jesus? Nosso Senhor Jesus é o maior exemplo, né, de obediência. Então, Lucas, escrevendo aqui sobre Jesus, capítulo 2, versículo 51, do Evangelho escrito por Lucas, né, ele cita que Jesus, né, antes de iniciar o seu ministério na terra, a palavra de Deus vai revelar que Jesus era submisso aos seus pais, a Maria, sua mãe biológica, a José, seu pai, José que lhe criava, né, seu padrasto. Então Jesus era obediente, como filho consciente e cumpridor de seus deveres. Ele passou por as várias fases do seu crescimento e desenvolvimento, né, como qualquer outra criança. Jesus passou, né? Quando na cruz, sofrendo como o Cordeiro de Deus, Jesus não estava indiferente a Maria, sua mãe, que estava ali presente, sentindo a dor, sofrendo, vendo seu filho naquela situação, né? Então, em João, capítulo, no Evangelho escrito por João, capítulo 19, versículo 26, João está descrevendo, onde Jesus vê Maria chorando ali, sentindo a dor de ver seu filho na cruz, né? Jesus vê, sabe que ela precisa de cuidado e provê, falando a João, né, o discípulo amado, para que João recebesse sua casa, para que João cuidasse da sua mãe, da mãe de Jesus. Isto é honra, isto é cuidado, isto é obediência, né? Paulo, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo também, ele ressalta que Jesus, na forma de homem, está lá em Filipenses, humilhou-se a si mesmo e foi obediente a tudo que o Pai ensinou, orientou, até a morte. Até a morte, né? Então, irmãos, que nossas famílias, né? Nossas famílias, que elas sejam autênticas,
agências, né, promotoras dos valores, dos princípios da palavra de Deus, né, para que venhamos contribuir para uma sociedade mais justa, para um testemunho cristão verdadeiro, né, e no contínuo processo de edificação, né, da nossa família, da igreja, para que em tudo Deus seja glorificado, para que Deus seja honrado, e nossos pais, e nós pais, se estamos agindo errado para com nossos filhos, vamos aprender também com a palavra de Deus, né? Erramos também. Não é porque nossos pais erraram conosco, muitas vezes, que vamos errar com eles e com nossos filhos. Vamos agir diferente. Vamos agir diferente. Amém? Que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre seus pais, sobre a sua família. Deus te abençoe.